Oi, alunos, tudo bom? Então, a nossa videoaula gravada, né? Para que vocês consigam entender um pouquinho melhor sobre o capítulo 12, Artrópodes 1. Né? Vamos lá, aquecendo. Afirmam os estudiosos que em caso de uma hecatombe nuclear, ou seja, em caso de um desastre nuclear ou de uma guerra nuclear, apenas os insetos e outros artrópodes permaneceriam vivos ao resistir à radiação. E não por falta de variedade. É o grupo com o maior número de espécies entre todos os animais. Moscas, baratas, percevejos, camarões, caranguejos, aranhas, carrapatos, escorpiões, centopeias e etc. constitui um importante grupo dos artrópodes. Né? A palavra artrópodes ela vem do grego, né? Então separada artros significa articulação e podos significa pés, artrópodes, ou seja, pés articulados, em razão do fato de apresentarem pernas, antenas e peças bucais articuladas. Esses animais desenvolveram algumas características que os separam de todos os outros animais. Por exemplo, carapaça resistente e externa, formada de quitina, um açúcar, que protege o animal contra choques mecânicos e evaporação da água existente no seu corpo. Um exoesqueleto ou esqueleto externo, tá? Já que eles são invertebrados, não possuem coluna vertebral. Patas e apêndices articulados, com músculos potentes presos às paredes internas de seu exoesqueleto. Sistema nervoso muito sofisticado, talvez o mais desenvolvido entre os invertebrados, exceto moluscos como polvo, a lula e alguns outros. Então, por que ao pisarmos em uma barata ou outro inseto de grande porte, ouvimos um forte barulho? Esse forte barulho que nós escutamos quando pisamos em alguns desses insetos é exatamente o seu exoesqueleto, né, que é feito de quitina, um açúcar, né, se quebrando. Né? Pensando nisso, observando os diferentes grupos dos artrópodes e comparando-os com todos os outros animais já estudados, é possível imaginar qual grupo deu origem a esse enorme grupo de patas e apêndices articulados? Vamos lá, mãos à obra. Os 5 grupos que compõem os artrópodes são os insetos, crustáceos, diplópode, quilópode e aracnídeos. Então, nesse primeiro momento, tá, nós vamos falar só sobre os insetos, tá? Os artrópodes insetos. Então, nós vamos ver as suas características e também a sua anatomia. Então, vamos lá. Ó. Aqui é sobre os insetos, né? O grupo, a morfologia externa, como que eles são externamente, como é a reprodução e o seu habitat. Então vamos lá. A divisão do corpo dos insetos, como que é? Em cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem exoesqueleto, né? Que é formado de quitina. Então é um material quitinoso na maioria dos insetos. Os apêndices são aos pares, tá? Então, por exemplo, antenas. Quantos pares de antena um inseto tem? Ele tem um par. No caso, para inoculação de veneno, né? Quem que tem é o ferrão. E quem que tem esse ferrão são as abelhas. Nesse caso, esse apêndice aqui na abelha, ele é o único, tá? A abelha só tem um ferrão. E eles possuem pernas para locomoção, tá? Então, ó,
Os insetos podem ter 3 pares no tórax, tá? Eles podem ter nenhuma, um par ou 2 pares de asas. E além disso, eles possuem sacos aéreos, tá? São bolsas que servem para acumular o ar e facilitar o voo. A reprodução. Os sexos são separados, tá? Então, ou seja, a reprodução dos insetos é uma reprodução sexuada. Ocorre uma fecundação, né? Essa fecundação ela é interna, e o desenvolvimento, tá? Ele pode ser direto e indireto. E o habitat, principalmente terrestre, tá? Isso já na fase adulta, que alguns insetos precisam da água para que as larvas se transformem, tá? Então vamos lá. Talvez os seres vivos com maior capacidade de adaptação, uma vez que eles se desenvolvem em todos os ambientes do planeta. A carapaça externa impede que os animais cresçam exageradamente. Portanto, eles são pequenos e muito fortes. O único período de total fragilidade é quando trocam as carapaças, isto é, quando ocorrem as mudas. A sua respiração é realizada por traqueias, que são tubos bem finos que se abrem em orifícios no tórax e abdômen. Estes orifícios recebem o nome de espiráculos, local por onde entra o ar, tá? Então aqui ao lado alguns tipos de insetos: o mosquito, anófeles, libélula, piolho, joaninha, percevejo. Além de uma série de importantes características de sua fisiologia que fizeram dos artrópodes um grupo muito importante, existem outros aspectos maravilhosos. As antenas dos insetos têm função tátil, tá? Elas servem para sentir, para tocar, e também ela é olfativa, é por onde eles sentem os odores, os cheiros. E as dos crustáceos, as antenas dos crustáceos, eles analisam quimicamente a água, tá? E são responsáveis pelo equilíbrio dos bons nadadores. Os olhos dos insetos são facetados, com milhares de unidades visuais, e cada uma delas enviam para o cérebro uma imagem parcial daquilo que o animal enxerga, originando uma imagem final rica em detalhes, em cores. Então esse aqui é o olho composto, tá? Eles são facetados, cada uma dessa aqui é uma unidade visual, tá? Então eles têm um olho composto de cada lado. E aqui no centro eles têm os olhos simples, que são 3, que esses olhos simples servem para que eles possam distinguir claro e escuro. A importância dos insetos. A larva do bicho da seda, que é uma mariposa, produz um casulo cujo fio é utilizado na fabricação do fino tecido, ou seja, da seda. Abelhas produzem mel, cera, geleia real e própolis, tá? Sendo o própolis usado como medicamento. Várias espécies são usadas para o controle biológico, isto é, a técnica de extermínio de um inseto praga por uma espécie predadora que não prejudique a lavoura. Muitas plantas são polinizadas por espécies de insetos, inclusive a abelha, as quais se tornam muito importantes para a agricultura. No mês de julho de 2010, a imprensa revelou que o Instituto Butantan de São Paulo, em parceria com a Universidade Estadual Paulista, já produzira um soro contra a picada de abelha, feita do próprio veneno do inseto, que ele seria capaz de anular os efeitos do veneno em nosso organismo, como dores e manchas pelo corpo, inchaço e choque anafilático, que em alguns casos pode levar o sujeito à morte.
dependendo do número de picadas que ele levar de abelha, se ele tiver alergia a esse veneno, ele sofre um choque anafilático e pode vir a morrer. Graves reações e determinadas substâncias ou venenos. Tá? Então, os vegetais são alvos de muitos insetos, como os gafanhotos, tá? Aqui do lado esquerdo, que destroem plantações, e os pulgões, que se alimentam da seiva açucarada das plantas. Muito bem, a reprodução e desenvolvimento. Né? Existem insetos machos e fêmeas. A fecundação é geralmente interna e, a partir do ovo, o desenvolvimento pode ser: letra A, sem metamorfose. Insetos que já saem do ovo com a organização definitiva, não sofrendo mudanças, é o caso das traças. Então, olha aqui, a traça ela já sai do ovo com a aparência que ela vai ter a vida inteira, ela já sai pronta do ovo. Então, é um processo sem metamorfose. A letra B, a metamorfose é incompleta, tá? Ou seja, saem dos ovos as ninfas que, com algumas modificações, atingem o estado de ímago, ou seja, o estado adulto. É o caso das baratas, cupins, libélulas, cigarras e percevejos. Então aqui, ó, do ovo, né, sai as ninfas, ela sofre algumas modificações durante o seu período, né, de transformação até atingir o estado adulto. E a letra C é a metamorfose completa, tá? Do ovo, olha aqui, acompanha aqui, do ovo sai uma larva, né, que evolui, essa larva evolui para a pulpa, né, ou crisálida, e entra numa espécie de repouso, tá? Nessa crisálida, é uma espécie de repouso, um desenvolvimento que ela vai ter aqui dentro, tá? E da polpa surge, tá, um inseto já adulto, pronto para a vida. É o caso das abelhas, das vespas, formigas, besouros, pulgas, moscas, mosquitos, borboletas e mariposa. Então, todos esses animais, eles sofrem uma metamorfose completa. Do ovo passa para a larva, da larva passa para a pulpa ou crisálida, e só então os animais estão prontos para a vida. Insetos de interesse médico, tá? Então, existem alguns insetos que são transmissores de doenças e por isso são estudados, né, pela medicina. É o caso do Aedes aegypti, que é o vetor do vírus da febre amarela e do vírus da dengue, entre outros. Haemagogus capricórnio é o vetor do vírus da febre amarela silvestre. O Anopheles SSP é um mosquito prego, é o vetor do Plasmodium, que é um protozoário causador da malária. Phebatomus SP é um mosquito palha, tá? É o vetor da leishmaniose, que é um outro protozoário causador de vários tipos de leishmaniose, né? A lutisomia longipalpis, né, é uma mosca que também transmite esse protozoário, tá, que causa leishmaniose. Tá? Então eu quero que vocês reparem no nome científico dos insetos. Tá? Todos eles derivam do latim, lembra? Sempre escrito em itálico e em negrito, tá
certo? Então o primeiro nome é sempre maiúsculo e o segundo minúsculo, tá? Sempre dessa forma. Então, continuando, ó. A glossina palpalis, ou TSETC, é a vetura do protozoário Trypanosoma gambiense, causador da doença do sono africano. O Culex quinquefasciatus é o vetor da elefantíase, causada pela Wuchereria, um verme nemateuminto. Dermatobia hominis é a causadora do berne. Suas larvas, que são o berne, se instalam na musculatura do homem, do gado e de outros animais. O Simulium sp, é o famoso borrachudo ou pium, é a mosca transmissora da onchocerca. É um verme também nemateuminto, causador da cegueira dos rios. O Cynix lectularius é o percevejo das camas. Ele é um ectoparasita hematófago, tá? Ectoparasita, ele se instala do lado de fora do nosso corpo e se alimenta de sangue. Panstrongylus megistus é o famoso barbeiro, é o vetor do protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Pulex irritans é a famosa pulga comum, tá? Também é um ectoparasita humano, se alimenta do nosso sangue. Xenopsila shelps, vetora da Pasteurella pestis, bactéria causadora da peste bubônica. A Tunga penetrans ou penetrans é o bicho do pé, é um ectoparasita humano também. Pediculus humanus captis, ou seja, o piolho da cabeça, é o causador da pediculose. E Phytirus pubis, é o chato, causador da fitiríase pubiana nos humanos. Então é uma coceira muito forte nos pelos pubianos, na região pubiana. Bom, turminha, o controle biológico. O controle biológico é o uso, de indivíduos ou organismos de ocorrência natural para prevenir, reduzir ou erradicar a infestação de pragas e doenças nas plantações. Quando a gente faz o controle biológico, nós estamos usando nada mais, nada menos do que a cadeia alimentar. Nós vamos usar um predador para eliminar algum inseto que é tido como praga em determinadas lavouras. Com isso, nós diminuímos a incidência, o uso de agrotóxicos e pesticidas nas lavouras. E diminuindo isso, ocorre uma melhoria na qualidade dos alimentos e, consequentemente, a redução da poluição ambiental. Então, só um exemplo para vocês, dois exemplos de insetos que servem para controlar a população de outros insetos. Um exemplo é a joaninha. As joaninhas são agentes de controle biológico natural, podendo predar mais de 100 pulgões por dia, apenas uma. As larvas e os adultos predam pulgões. Então a joaninha, quando ela está na fase larval, ela também se alimenta desses pulgões. E quando adulta, é claro, mais ainda. Também as cochonilhas, que são pequenos insetos, a mosca branca, tripes, que é o verme da madeira, e outros artrópodes nas mais diversas culturas agrícolas, sejam elas
pequenas hortaliças, né, que nós podemos ter em casa, ou grandes culturas, grandes plantações. Né? Elas podem ser fruteiras, né, e também podem ser ornamentais. Um outro inseto que serve como controle biológico é esse serzinho aqui, ó. É o Anticidae. São insetos geralmente de corpo alongado, né, com uma constrição na cabeça, formando um pescoço. Tá? Parece um pescoço, mas não é. Uma constrição, uma continuação da cabeça dele. O comprimento do seu corpo varia entre 1,5 a 15 milímetros, ou seja, 15 milímetros é 1,5 centímetro. Alimentam-se de pequenos artrópodes, fungos e pólen. E também são predadores de pulgões, ácaros e lagartas. Mesmo esses seres, os pulgões, os ácaros e a lagarta, estando na forma de ovos ou na forma de pulpa. Tá? Então, turminha, por hoje é só. Um abraço, até a próxima semana.